Não voltou de propósito hoje, né? Pois é, estamos online. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma das nossas lives, né? Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, sou licenciada em História e possuo mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEU, que é a universidade aqui da Zona Oeste do Rio. Bom, hoje nós vamos receber o professor Klinger Pereira, tá? Mestre em Gestão e Estratégia pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, especialista em Gestão Pública, tá? Com habilitação em Comunicação Social. E o tema da palestra de hoje é a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, competências e habilidades essenciais para manter-se empregado. Seja bem-vindo, professor Klinger. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo, Klinger. Boa noite, professor Alan. Muito boa noite a todos os participantes. E a gente vai com um debate muito interessante, fazendo uma convergência da indústria 4.0 com o atual momento que nós estamos passando, né? E quando começar, já posso começar? Já posso? Sim, fica à vontade, professor. Você tem 40 minutos para fazer a sua explanação. Ótimo. Por que trazer o tema da indústria 4.0 para esse atual momento, né? Nós estamos vivendo, né, uma imprevisibilidade que começou com uma questão de política pública em saúde, né? Uma pandemia que trouxe questões inéditas para as quais nós não estávamos preparados. Diante disso, esse impacto vem sendo feito em cadeia. Você percebe que também, não só a questão de saúde pública, como a questão da economia também está sendo impactada. Diante dessa questão, eu estava acompanhando, antes mesmo desse acontecimento, né, a questão da próxima revolução industrial, a chamada Indústria 4.0. Quando, em 2014, né, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, lançaram a agenda da indústria 4.0. Inclusive, faço até uma menção para que todos tenham conhecimento, porque essa será a economia, né, a qual o modelo econômico brasileiro vai começar a seguir, né, a indústria 4.0. É uma agenda, tá? Indústria 4.0.gov.br. E o que vem a ser essa indústria, né? É a fusão do mundo físico, digital e biológico, né? Fazendo com que sistemas cyberfísico, internet das coisas, computação em nuvem, a inteligência artificial façam parte do novo tipo de negócio ao qual estaremos vivendo. E o que isso quer dizer? Bem, hoje nós temos um contingente de aproximadamente 13 milhões de desempregados. Com essa questão a qual estamos passando de saúde pública, né, onde as empresas agora estão sendo obrigadas, né, a repensar, a ver como vai se comportar daqui em diante, porque pararam as atividades econômicas, né? Então, a gente pode ter um aumento bem significativo desse número, né? E aí, eu fazendo uma análise prognóstica do que pode acontecer, eu trouxe esse contexto da indústria 4.0. Pode ser que, diante dessa situação, as empresas vão ter que produzir mais, porém com menos recursos. E quando falo em menos recursos, eu incluo aí os recursos humanos, né? Então, você vai ter uma questão que pode acontecer antecipadamente, e isso vai aumentar, né, o número populacional de pessoas que podem perder empregos, né? E aí eu trago essa questão da indústria 4.0. O que é indústria 4.0, gente? É esse mundo físico, é o digital, é o biológico, tá? No processo produtivo, tá?
E o que isso impacta? A primeira revolução industrial, nós tivemos lá a questão da máquina a vapor, depois a eletricidade. Na terceira, nós tivemos a questão da tecnologia. E a quarta, a gente está vivendo essa convergência digital. Do cenário econômico brasileiro, o Brasil tem um atraso dessa revolução industrial. Enquanto os países pioneiros, eles conseguem obter grande vantagem competitiva por estarem testando inovações, nós aqui, até o desenvolvimento industrial nosso, ele vem numa questão assim, um pouco retardatária para a questão da competitividade. Então, quando essa agenda foi lançada, né, a gente vai começar a notar esse impacto que vai ter, não só na economia, mas de empregabilidade. Porém, dentre os diversos, né, pontos, né, que essa indústria 4.0 vai estar atuando, eu destaquei a questão dos recursos humanos. Tá? E aí eu trago de que forma os recursos humanos vão ter de se adaptar para poder encontrar espaço num modelo de negócio onde a tecnologia, os robôs, a inteligência artificial e a realidade aumentada, de certa forma, vai estar substituindo o homem em alguns processos produtivos. O que a gente percebe é o seguinte, da primeira revolução industrial até a terceira, a tecnologia que era de chão de fábrica, ela foi subindo. Ela foi alcançando o nível operacional, foi alcançando os escritórios e ela está subindo. E quando eu até em um momento em sala de aula falei, olha, gente, esse contingente de 13 milhões de desempregados, ele não é de um partido político, ele não é pertencente a alguma ideologia política, ele está pertencendo a uma revolução, a qual o Brasil não está acompanhando. E a gente carece dessa questão, principalmente na qualificação da mão de obra, né? Porque essa economia ela precisa de um profissional altamente qualificado, né? Então, aí eu trouxe aqui, nessa revolução, né, industrial, da indústria 4.0, o que ela impacta nos processos produtivos, né, das empresas. Primeiro, as empresas vão buscar otimizar, né, todo o seu processo, toda a sua cadeia produtiva. Por exemplo, ela vai passar a utilizar mais os dispositivos inteligentes, né, e com isso ela vai ter um tempo de inatividade quase zero, né, porque, pensando de certa forma, as máquinas não precisam de descansos, né, ela oferece o maior número de produção com menor custo e mais facilidade, né, e isso dispensa um pouco até da mão de obra. Eu até faço um adendo aqui o seguinte, se você quiser acompanhar essa questão da otimização, tem um bom documentário que se chama A Indústria Americana, que onde você pode acompanhar como essa substituição no chão de fábrica vai sendo feita, principalmente próximo ao final do documentário, quando ele cita, né, a empresa chinesa, ela cita a substituição do homem pela máquina, dizendo que naquele processo ali, naquela cadeia produtiva, a máquina vai cumprir um papel de aproximadamente de 4 a 5 pessoas, né? Esse é um impacto, ou seja, a otimização, as estruturas, né, das empresas, não só das empresas, pensando como um todo, tá? Em qualquer área que você possa imaginar. A gente vai começar a otimizar essa questão enxugar um pouco mais a estrutura, e isso pode se acelerar agora com essa questão da pandemia, tá? E aí o que as empresas vão estar buscando? Que é um outro impacto, menos custos, né? Como a tecnologia da indústria 4.0 é baseada em nuvem, não vai carecer de muita pessoa, de muito recursos humanos, né, para manter esses sistemas, né? Porque o número de funcionários irá diminuir à medida que as máquinas conseguem fazer esse sistema inteligente, né, para fazer a conexão, né, da cadeia produtiva. Um exemplo muito significativo e interessante é nós acompanharmos a fábrica da Mercedes-Benz, que já está fazendo esse processo da indústria 4.0, e como ela usa essa questão da otimização com menos custo, conseguindo colocar na cadeia produtiva questões pontuais, rápidas, né, a fim de melhorar a sua eficácia e eficiência, né? E aí eu trago principalmente, né, a questão do mercado de trabalho, né? Dentro da agenda da indústria 4.0,
eu destaquei principalmente, né, qual é o impacto que isso vai ter para o trabalho. Essa agenda, tá, ela está prevendo um mapeamento das habilidades e competências a fim de atualizar currículo e adequar essa certificação curricular com um novo modelo de negócio da indústria 4.0. Então, é o seguinte, já estão sendo feitos, né, investimentos em cursos tecnológicos, né, a fim de qualificar o profissional para que ele ocupe as vagas decorrentes dessa abertura que vai ocorrer daqui em diante. O que eu chamo a atenção? A gente tem um déficit profissional muito grande, né, de carência de profissional. Se você fizer um raio-x, né, do percentual de desempregados que o IBGE apresenta, né, você vai perceber que você tem um perfil profissional de baixa qualificação. E esse profissional ele vai encontrar muita dificuldade de encontrar as próximas vagas de empregos que vão ocorrer, né? Então, pensando nisso, esse mapa de habilidade e competência, eles visam o seguinte, olha, se você quer manter-se empregado para a próxima economia, é ideal que você comece a pensar em olhar esse modelo de economia, né, e adequar não só a questão curricular, né, nas escolas, nas academias, também com os cursos de capacitação. Então, por exemplo, eu trabalho em universidade pública, né, há 10 anos, e eu percebo muito do currículo da universidade pública debruçado muito ainda na questão tradicional, né, do modelo, da grade curricular. E eu vi pouca inserção no modelo da indústria 4.0. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A realidade aumentada. Hoje, está se buscando mapear, né, a questão do vírus que está propagando a Covid. De que forma você pode encontrar, dentro do mapeamento genético, a possível cura para, então, a gente retomar as atividades normais. A partir da realidade aumentada, você consegue fazer um estudo minucioso, né, não só na questão prática, mas vivenciar a realidade com dimensões melhoradas para compreender, né, essa questão do estudo da biologia, né, que chama de da biologia mecânica, da biologia cinética, né? Então, assim, a gente já começa a ver que, por exemplo, os currículos têm que se adequar. Por exemplo, quando eu sou convidado a lecionar numa cadeira de curso de formação contínua, né, de educação continuada para profissionais, eu procuro sempre trazer a tecnologia, né, para próximo daquele profissional, a fim dele conhecer, né, como será a profissão dele daqui a 5, a 10 anos, o que ele pode fazer para se moldar, para se adaptar, se adequar, né? Então, o que eu sugiro, né, que você, quando for fazer até um curso de atualização, capacitação, perceba se esse curso ele está se adequando às novas oportunidades que surgem a partir da tecnologia, tá? Porque vai acontecer, esse é um estudo prognóstico, tá? Pode acontecer que essa intensificação da tecnologia seja cada vez mais forte. A gente hoje não estava preparado para fazer o trabalho remoto, o trabalho à distância. A gente está se adaptando cada vez mais para responder às demandas de forma que a gente não fique parado, né? Então, o que eu trago? É assim, quando vocês fizerem, né, uma pesquisa sobre cursos, capacitação, procurem alinhar, né, com essas tendências da indústria 4.0, porque ela será um novo tipo de modelo econômico ao qual o Brasil terá que se enquadrar, até por questões de competitividade, tá? Senão nós vamos passar a ser meros produtores de matéria-prima, né? E vamos continuar exportando banana para comprar chip. Então, se a gente quiser ganhar em economia de escala, né? Se a gente quiser competir de igualdade, a gente tem que começar a melhorar a nossa infraestrutura de indústria, de mão de obra, tá? Então, o que está sendo feito, né? A partir da iniciativa do governo que foi pensada em 2014,
Claro, isso tudo vai depender de uma política de prioridade. Pode ser que o governo o atual pense de forma diferente, tá? Mas, assim, se nós pegarmos o planejamento que foi feito lá atrás, esse mapeamento de habilidades e competências, eles vão investir forte, tá, nessa formação de currículo. E aí eu trago o seguinte, uma questão importante para nós debatermos, tá? A indústria 4.0, ela é uma mudança que vem acontecendo, tá? Desde a terceira revolução, que inseriu a tecnologia como forma de comunicação, né? A tecnologia da informação e comunicação caminhando junto, o conhecimento passou a ser, né, a moeda dessa era da informação, né? E aí tem uma questão que a gente esbarra muito, né, para tentar fazer com que essas competências e habilidades possam atualizar-se para esse novo modelo, né, que é a indústria 4.0. Então tem um livro muito interessante, tá? Chamado de um autor, Felipe Sobral e Alqueta Pescia, que eles traçam o perfil do profissional brasileiro. Então, assim, para adaptar-se, para você estar apto com as habilidades e competências da indústria 4.0, eu trouxe 2 perfis do profissional brasileiro, um que eu destaco como um ponto negativo e o outro como um ponto positivo. Como um ponto negativo, tá? O autor traz a postura espectador do profissional brasileiro. O que ele quer dizer? Que o profissional brasileiro geralmente tem medo de mudança. A indústria 4.0, ela trará mudanças radicais, significativas. Ela vai alterar o perfil de trabalho, tá? O profissional, ele vai ter que estar apto a essa mudança. Mas existe dentro, né, desse perfil do profissional brasileiro uma aversão à mudança. Isso por uma questão até cultural, né? O profissional brasileiro, ele está muito amparado, né, dentro daquele guarda-chuva da proteção legal, da CLT, né, de estar ali protegido, mas a indústria 4.0, ela traz mudanças drásticas, e essa postura, né, de você se atualizar, né, de você estar preparado para a mudança, às vezes faz com que você retarde um pouco essa noção de que você tem que aprender novas habilidades e competências. E aí você vê, dentro desse ponto negativo, uma outra questão, que é a capacidade de assumir riscos, né? Claro, a gente tem que levar em circunstâncias, né, momentos que toquem o país como um todo, né, a questão social, a questão educacional. Isso faz com que, realmente, esses pontos negativos de medo da mudança, pouca capacidade de assumir risco, nos tornem, assim, mais defensivos, né? E aí vem uma outra questão que eu trouxe também como um ponto negativo do perfil do profissional brasileiro, né? O reduzido espírito de iniciativa, né? O que isso quer dizer? Que o brasileiro, ele tem um perfil mais de ser amparado, protegido, né? Está ligado a uma condição que lhe dê mais segurança, e isso faz com que ele assuma poucos riscos mesmo, tá? Aí, esses mesmos autores apresentam o ponto positivo, que eu acho que isso pode impulsionar também o brasileiro, né, o perfil do profissional brasileiro, a buscar também chegar, né, com as habilidades e competências para a indústria 4.0, que ele chama de agilidade para se ajustar, né, a situações adversas. Por exemplo, é muito comum agora, a gente tem observado na economia, como os brasileiros estão se moldando para tentar fazer, principalmente aqueles que estão sem emprego, né, para tentar fazer com que a renda diminua, até porque também a economia ela parou, os setores pararam, né? Então você percebe como os brasileiros, como um ponto positivo, eles se ajustam com aquela economia colaborativa, né? E daí você vê um ponto positivo que os autores destacam, que é a criatividade da população brasileira, do perfil brasileiro, né? Para se adaptar às novas mudanças, né? Então, a gente tem aí pontos positivos como a questão de se ajustar, a questão da criatividade e adaptação às mudanças, às novas situações, ok? E aí eu faço um adendo para dentro da indústria 4.0, tá? Discutir o que é competência e habilidades profissionais, ok? E aí eu digo o seguinte, gente, o que é competência? Competência
é uma qualidade individual que é percebida e difere o profissional dos demais. O que acontece? Essa competência, essa qualidade é a tua certificação, é o que dá o diferencial a você, tá? E é o teu estoque de conhecimento, é o que você possui de capacidade que foi construída com você no decorrer da tua carreira profissional, ok? Esse conhecimento ele foi sendo moldado não só profissionalmente, mas como educacionalmente. É o teu estoque de conhecimento. Mas, porém, para essa competência ser válida, ela precisa ser notada, ok? E o que é habilidade? Habilidade é a questão de você pegar esse seu conhecimento, esse seu estoque, né, e aplicar ele, ok? De forma que você consiga, a partir dele, né, gerar uma capacidade de agregar valor a uma atividade que você está fazendo e transformar esse conhecimento em inovação. Eu costumo dizer o seguinte, agora nós estamos percebendo muito o perfil empreendedor, né? Mas o que vem a ser o perfil empreendedor? O perfil empreendedor é o seguinte, é a capacidade da pessoa de ter uma ideia e pegar essa ideia e inovar. Enquanto ele fica no campo da ideia, ele não materializa, ele não está empreendendo. E essa capacidade de você transformar a ideia em inovação é o que faz você empreender, né? Então, agora, nós podemos ver uma série de pessoas, profissionais, que estão tendo aquelas ideias que ficavam engavetadas durante um tempo e estão colocando em prática, ok? Então, a gente consegue ver agora, nesse momento, né, como as pessoas, como as famílias têm se comportado, né, como um profissional tem se comportado, né, não só o profissional que está empregado, mas como também aquele que não está, né, de como eles estão fazendo para, de repente, dar sugestões para a empresa, né, tentando até manter, né, aquele vínculo com a empresa, né. Então, a gente percebe que competências e habilidades fazem parte, né, desse processo de desenvolvimento profissional. E aí, eu listei, a partir de um autor chamado Stephen Covey, né, lista de competências essenciais para a indústria 4.0. A partir daí, eu faço o seguinte chamado. Gente, a indústria 4.0, tá, ela vai requisitar muito do profissional uma questão chamada resiliência. É a capacidade de aprender e aprender continuamente. Aquela nossa educação que a gente acha que, aprendi o básico e agora eu vou parar, vou dar um tempo, volto daqui a pouco, na indústria 4.0, ela não vai ser considerada dessa forma. Porque as mudanças, assim como a pandemia está trazendo imprevisível, a tecnologia também trabalha com muito imprevisível. Quando a gente fala em tecnologia, as mudanças são muito rápidas. Compreendem? Então, assim, a resiliência é justamente isso. É a capacidade de você aprender continuamente e não parar. Aprender coisas novas e necessárias. Se adaptar às mudanças. Então, uma competência essencial é essa, tá? A resiliência. A outra competência que eu chamo dentro da indústria 4.0 é o conhecimento tecnológico. Olha só, tão importante quanto ter o aprendizado de uma linguagem materna, o português, uma língua estrangeira, você vai ter que conhecer um pouco da linguagem da ciência de computação. Querendo ou não, a indústria 4.0, ela é completamente essa convergência do mundo real com o mundo virtual. E você não consegue mais perceber essa distância. Por exemplo, a internet das coisas coloca tudo dentro de um palm top, tudo dentro de um smartphone. Você consegue ter toda a sua agenda, seus compromissos, seus negócios, as suas reuniões você faz pelo celular, você assiste filme, você faz pedido de alimento pelo celular. Então, assim, os mundos se fundiram, tá? Tudo para essa realidade virtual, né? Essa questão com o real e o virtual. Então, assim, você tem que ter, no mínimo, um conhecimento de tecnologia, até porque também, por exemplo, você vai começar a ver essa impactação cada vez maior com essa questão da pandemia. Assim, a gente estava preparado, eu me pergunto, nós estávamos preparados para essa situação de ter de trabalhar com recursos que nós não estávamos, talvez, nem preparados, por exemplo, um ambiente adequado, a tecnologia, os computadores, os programas corretos. Eu fico acompanhando essa tendência, né, no meu ramo de trabalho, e eu vejo que, assim, as aulas onde nós estamos lá, né, com os alunos na universidade, elas pararam, porque, assim, a universidade
não tinha se atentado para esse contexto, né? Então, a gente vai ter que aprender, né, como adaptar o nosso conhecimento, né, tecnológico, não só nos nossos negócios, mas também ver que isso é uma necessidade urgente. A gente tem que estar aprendendo, né, dentro da competência, né, usar a tecnologia para conectar pessoas, usar a tecnologia para difundir ideias, realizar tarefas e melhorar os nossos processos de trabalho, né, de trabalho. E aí eu chamo a questão também, né, do que vem a ser habilidades essenciais na indústria 4.0, né? Há uma tendência de que os robôs, a inteligência artificial, ela iguala, em algum momento, a capacidade humana de executar tarefas e, em certo ponto, ela ultrapassa. Então, numa questão técnica falando, você vai ter robôs, você vai ter inteligência artificial realizando tarefas que vai substituir o recurso humano. Mas existe uma questão fundamental da gente fazer uma observação. Inclusive, foi até uma palestra que eu assisti que eu achei muito interessante. O robô, ele não consegue ter a inteligência artificial, a questão da sensibilidade, a questão da percepção. E isso é uma habilidade que nós, profissionais, vamos ter que fazer para se adaptar dentro desse contexto da tecnologia. Porque, assim, é inevitável. A máquina consegue produzir em menos tempo, ela consegue ter um gasto talvez menor, ela consegue fazer mais tarefas, ela consegue alcançar um nível de perfeição à altura que talvez um ser humano não conseguiria. Mas, porém, ela não tem essa percepção da sensibilidade. E aí eu chamo para habilidades essenciais para a indústria 4.0. O que eu falo com isso, gente? O que seriam profissões do futuro, né? Por exemplo, poxa, tem profissões que a gente vê assim e fala, rapaz, a tecnologia está chegando muito rápido aqui. Por exemplo, no bairro onde eu moro, os guichês dos supermercados, eles já são guichês automáticos. Você não precisa ir ao caixa para pagar as suas compras, né? Isso é um dos exemplos. Por exemplo, a questão do motorista autônomo, né? Aquele onde a Tesla está testando, né, o veículo sem a participação humana, né? Isso tem uma questão muito importante de você diminuir acidentes de trânsito, liberar, né, o profissional, em vez de estar perdendo horas ali dentro dirigindo com o carro, se preocupando com e está fazendo reuniões dentro até do próprio veículo. Então, são inúmeras possibilidades. Outra, que é muito próxima da gente, brasileira muito fixado, né, em futebol, né? Por exemplo, a gente já está começando a ver o árbitro de futebol eletrônico, o VAR. Né? Em algum momento, se a gente parar para pensar, o VAR substitui o árbitro de futebol, até pela precisão dele de conseguir identificar ocorrências no jogo com mais precisão do que o fator humano, né? Mas dentro da indústria 4.0, esses robôs não conseguem substituir a sensibilidade que o ser humano tem de captar dentro do negócio. Então, o que eu chamo de habilidades, né, para a indústria 4.0? É a comunicação, é a colaboração. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né, essa comunicação, essa colaboração, de compartilhar conhecimento, né, é uma questão que a gente visa alcançar o próximo e aprender com o próximo, né? E a gente chama até isso dentro de uma outra, né, da habilidade essencial, que é a proatividade. É que a partir dessa comunicação iniciativa, nós passamos a criar inovações. Vou citar um exemplo aqui, bem prático. Essa cadeia produtiva da economia, ela não pode parar. Quem se sente em situação confortável, né, ou em situação que não foi muito afetado dentro da economia, a gente tem que tentar mantê-la de qualquer forma. Vou citar um exemplo da creche da minha filha. A creche, ela reduziu os custos delas ao máximo, né? E aí, dentro desse contexto, ela oferecia um desconto, e esse desconto, né, ela falou, olha, gente, mais do que isso eu não posso dar. A gente teve uma reunião, compreendemos a noção da creche e passamos, a partir disso, fizemos uma associação. A associação visa justamente isso, tá? Que é buscar a cooperação criativa e criar inovações para a creche, a partir de soluções.
A partir daí, o que a gente tem elaborado, né? Pensando nesse modelo de informatizar, nós criamos uma associação e criamos um clube, né, de benefícios dentro de um contexto informacional, onde quem quiser associar-se vai ter benefícios com desconto na creche, em outros serviços que são da região, e com isso a gente consegue se ajudar mutuamente através da comunicação. Então você percebe, né, que sensibilidade, proatividade, né, essa questão de cooperação criativa, né, a gente busca inserir dentro desse modelo de negócio, e cada vez mais a gente vai ver a questão da informatização entrando no modelo de negócio, né? E aí a última habilidade que eu trouxe aqui, né, como essencial, é a renovação constante, né? A habilidade de melhorar continuamente qualidades intrínsecas, afeto, cognição recíproca, e falar um pouquinho de empreendedorismo social, né? Principalmente da gente agora, a gente está vivendo um momento que a gente tem que ser muito colaborativo com o próximo, né? E nós percebemos muitas correntes no intuito de ajudar, né? No intuito de a gente ser colaborativo e pensar numa economia sustentável. Perfeito? Então, assim, eu trouxe para essa discussão, né, um debate sobre esse próximo modelo econômico. Por que eu trouxe esse debate? Foi o que eu disse, é um prognóstico. Olha, as empresas, em certo momento, tá, para manter-se ativa, saudavelmente, elas vão ter de diminuir o seu quadro. E elas vão ficar com profissionais apenas que elas consideram essenciais para o seu negócio. E cada vez mais a gente vai perceber que a tecnologia, tá, ela vai ficar mais inserida nos processos de trabalho. Então, pensem, fazer mais com menos custos. A tecnologia proporciona isso? Sim, proporciona. E eu, como profissional, o que eu requisito, o que eu preciso para estar enquadrado dentro desse contexto? E é aí que eu lanço um desafio para aqueles que querem se lançar, né, nas próximas vagas, os próximos tipos de empregos que vão acontecer em breve, tá? É você fazer um diagnóstico das suas competências e habilidades essenciais. O que seria esse diagnóstico? É você pensar, tá, como é a sua profissão, tá, daqui no presente e no futuro. Por exemplo, que competências essenciais são prioritárias minhas, que eu preciso ter agora, e pensa a sua profissão num futuro muito próximo, de forma que a tecnologia pode influenciar. Pense também as secundárias, aquelas que você precisa moldar também. Você faz isso com não só competências, como habilidades. Outra questão também desse diagnóstico é você traçar a tua matriz de competências e habilidades dentro das áreas funcionais. Por exemplo, eu sou profissional de educação. De que forma, na educação, essa matriz de conhecimento vai requisitar um esforço que eu tenho atual e possa projetar para o futuro a fim de me adaptar? Por exemplo, quem trabalha com marketing. Por exemplo, o marketing digital é uma realidade. Hoje você trabalha com esse modelo de negócio. Qual seria o próximo passo do marketing digital? E você traçar um plano, ações para que você consiga, né, se adaptar a esse modelo de negócio. O que eu faço um convite, né, para a gente chegar aqui ao alinhamento final do nosso colóquio, né? Eu tenho aqui esse modelo de diagnóstico, tá? Aquele que estiver assistindo, né, a nossa live aqui, quiser debater um pouco mais, eu vou liberar depois um contato profissional, né, no qual eu sempre mantenho com profissionais, como forma de aprendizado mesmo, né, e passar essas informações que eu estou dando de uma forma bem mais completa, né, de uma forma bem mais tangível, para que vocês possam ver como aplicar as competências e habilidades essenciais na indústria 4.0. Ok? Gente, eu vou deixar para falar agora a Alessandra e o Alan. Eu só vou ligar o meu ar-condicionado.
Ok, pessoal, que estiver nos assistindo agora, se quiser fazer alguma pergunta, tá? A gente está aqui aberto a perguntas também, Isso. que o professor Klinger poderá responder, ok? A gente agora abre para o debate. Enquanto vocês não perguntam, a Alessandra, creio que tem alguma pergunta, né? Porque eu também tenho. Muitas perguntas. Porque eu também tenho muitas, muitas mesmo. Vamos lá, gente. Klinger precisou sair aí por algum motivo técnico, né? E vai retornar. Tá ouvindo a gente, Klinger? Eu creio que não. Ele saiu aqui. Gostei bastante de aprender. Ele vai retornar. Gostei bastante de conhecer essa indústria 4.0, né? E aí o que é interessante é que a gente está realmente debatendo os nossos múltiplos saberes. Eu não sabia realmente nada de indústria 4.0 e agora eu já sei alguma coisa. Isso é maravilhoso, né? Eu fico bem contente da participação do Klinger. A gente ainda está com um probleminha técnico, pessoal, para poder retornar. Vamos aguardar um minuto. Nos ouve, professor? Nos ouve? Acho que ele não está nos ouvindo, Alan. Não. Acho que ele não está nos ouvindo. Bem, deixa eu... Vai ter que mandar aquele link outra vez para ele. Aguenta aí que eu vou mandando. Alan, enquanto isso, aproveita e faz o nosso jabá, né? Exatamente, né, Ale? Então, assim, com relação a nossa live aqui, eu acho que ele levantou, né, o professor Klinger levantou várias questões aqui que a gente pode discutir tranquilamente com relação a esses obstáculos que existem na nossa economia, né, na nossa cultura, inclusive, né, na cultura brasileira, no movimento trabalhista também, com relação à consolidação das leis trabalhistas, que, a meu ver, e essa seria uma das questões, né, que eu faria ao professor, assim que ele retornar, ainda são um obstáculo, né, para o avanço dessa proposta de adequação da nossa indústria, da nossa economia, a essa modernização da industrialização no mundo, né, até porque nós ainda somos o maior país agroexportador do mundo, né, é uma determinação política, né, tem todo um fundamento, tem toda a história nos mostra os motivos que levaram aos demais projetos políticos anteriores sempre se adequarem, sempre fazerem a manutenção disso, né, porque isso traz benefício a alguém, né, a uma oligarquia, a poucas pessoas, né, então, professor, nos ouve? Ouço. Desculpa, eu caí aqui, eu fui mexendo. Não, sem problema, sem problema. Vou ligar lá. Assim, com relação à conexão com o pessoal que está nos assistindo, né, o pessoal está comentando aqui que também não conheciam essa temática, então isso é muito positivo, né, porque coloca em debate essas questões, né, o pessoal não conhecia a indústria 4.0, né, e assim, aí, enquanto o senhor estava fora, né, eu estava me fazendo essa conversa, né, com o pessoal aqui. Um dos questionamentos que eu tenho é com relação às leis trabalhistas, por exemplo. São vários os questionamentos, mas eu, assim, como aqui a gente tem um pouco tempo, né, e eu acredito que essa seja uma das perguntas mais polêmicas, né, porque pelo que eu entendi de toda a sua colocação, há, então, a meu ver, um obstáculo na própria legislação trabalhista para adequação dessa industrialização contemporânea, né, que é a industrialização 4.0, seria a quarta etapa da Revolução Industrial, né? Para nós que somos professores de história, eu acho que a gente já está... Então, assim, a pergunta seria essa, né? Como a gente tem... Quais seriam as condições necessárias, né, políticas públicas que pudessem fazer uma adequação sem que a população trabalhadora sofresse os maiores impactos? Bom, olha só. Posso complementar, Klinger? Deixa eu complementar, só para pegar o gancho. Pode, com certeza.
porque eu acho que alinha bastante com a questão do Alan, que é muito pertinente. Legal. É notório e é claro que a indústria 4.0 vai proporcionar aí para a sociedade brasileira e para a sociedade, se a gente para pensar de forma global, uma mudança, né, assim, crucial das próprias relações de trabalho. Tá? Isso é notório quando você fala da indústria 4.0. Né? E isso me preocupa, porque justamente porque a Alan colocou, né? Como vai ficar isso com as relações das próprias leis trabalhistas brasileiras? E aí tem uma outra questão que me veio à cabeça, né? Porque o trabalhador brasileiro, sobretudo aquele trabalhador mais braçal, ele se sente amparado pela CLT, de certa forma, apesar de toda a depreciação, todo o desmonte da CLT, que a gente tem presenciado aí no decorrer, né, dos últimos anos, mas pensar como esse trabalhador que se sente seguro com essas normas trabalhistas vai conseguir realmente se adequar. E aí cruza, né, a minha pergunta com a do Alan. Como fazer isso? Né? Como é que a gente vai pensar nessa questão das próprias leis trabalhistas? Tem mais ainda, hein? Eu estou muito curiosa. Muito importante a gente ressaltar, tá? A gente vai ter, assim que a economia retomar, uma drástica mudança nos contratos de trabalho. Você pode, já foi votado a medida provisória, né, se não me engano, o projeto já entrou, inclusive na Constituição já tem alteração, inclusive já é lei, você pode flexibilizar o trabalho, o contrato de trabalho, né? Tanto é que a Justiça do Trabalho esvaziou agora, né? E a questão é a seguinte, a gente vai observar agora isso com mais ênfase a partir logo agora. Então, assim, a economia vai retomar e você vai ter uma mudança drástica dos contratos de trabalho. O que isso quer dizer? Quando se pensa na indústria 4.0, né, e a questão da relação trabalhista, a tecnologia, tá, já existe uma estimativa que a tecnologia, até em 2050, ela vai operar em ganhos de qualidade de vida, em que a população com o número de pessoas de 65 anos, tá, ela vai mais ou menos se equivaler com a população ativa. Então, assim, a Previdência ela vai ter que ser repensada independente disso, porque a gente vai ter um número de ativos, vai chegar um momento que vai até ultrapassar. Em 2050, diz que iguala, e depois passa. E a tecnologia, de certa forma, ela traz ganhos na qualidade de vida, fazendo com que a expectativa de supere até os 70. Então, já existe um estudo, né, de que as pessoas vão conseguir ficar economicamente ativas mais tempo, tá? E isso pode aumentar. Hoje a Constituição diz que a aposentadoria com 70, né, e tem a com 75 que você continua. Vai ter que se repensar o modelo previdenciário. Vai ter de repensar esse modelo previdenciário, sim, principalmente pela questão, se a gente levar em consideração taxa de natalidade, então tem menos pessoas economicamente ativas na economia, o número de pessoas idosas estão subindo vertiginosamente, e aí a gente entra, né, por uma questão importante. Essa proteção legal, ela vai ter que ser revista. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, tá? Na área militar, você tem aposentadoria com 45 anos. Se você levar em consideração o nosso sistema previdenciário, né, não se mantém. Então, você vai ter que repensar essas questões mesmo. Essa questão, você vai ter o trabalho permutativo, o trabalho onde o profissional vai ser contratado para um tipo de produto ou um serviço específico. É uma tendência, tá? Não é só Brasil, não, é uma tendência global. Então, o que eu chamo a atenção? Gente, para se manter empregado, levando em consideração que os contratos de trabalho vão ser redefinidos, tá? Vocês vão ter de capacidades, competências, habilidades técnicas, né? Que te deixem empregado a todo instante.
essa propensão jurídica da CLT, ela vai cada vez diminuindo. Até porque certo, um perfil, é até um perfil nosso mesmo, buscar uma proteção jurídica diante das desigualdades que nós temos. Mas a Revolução 4.0, né, a Industrial 4.0, ela traz essa dinâmica, tá? Porque ela vai precisar de menos recurso humano e mais tecnologia. Se você quiser acompanhar o que vai ser mais ou menos a dinâmica do futuro, né? Eu falo assim, de pioneirismo, é olhar a sociedade 5.0 no Japão, onde a pirâmide etária está invertida, tem mais idoso, menos jovem. Eles começaram a robotizar todo o processo de trabalho. Procura ver como é que essa população lá está saindo com questão previdenciária, questão empregatícia, porque a gente tem um atraso de 2 revoluções. A gente está saindo da terceira para a quarta. Aqueles que estão mais à frente, a Alemanha e Japão, estão vivendo a sociedade 5.0, que é o processo de mecanização total mesmo. Então, as relações jurídicas, né, de proteção do trabalho vão ser modificadas porque é uma tendência mesmo, tá? Tem que se buscar mecanismos... Entendi. Alan, tem... Pode prosseguir, por favor. Oi, Alan, você tem alguma questão? Porque eu tenho uma outra questão já pegando esse gancho aí do Klinger. Porque assim, como ele disse, né, assim, nós gostamos de problematizar bastante, tá, professor? Então, eu imagino, né? Porque assim, eu estou pensando, assim como a Alessandra, com a cabeça da classe trabalhadora, né? Então, assim, a gente tem que pensar nas desigualdades, sim, porque o Brasil tem uma especificidade histórica totalmente diferente de qualquer outra nação do mundo, como cada nação tem a sua especificidade, né? O Japão e a China procuraram delinear uma política pública em determinado período da sua história que culminasse no que a gente tem hoje, no que eles são hoje, né? Só que o Brasil fez escolhas totalmente diferentes, como a soberania, né, pede, como qualquer outro país deve fazê-lo. Agora, ainda assim, a gente precisa, nessa condição, né, de indústria 4.0, a gente precisa ter modelos específicos de países para que a gente possa se adequar como eles, já que a nossa história é totalmente diversa. Se os caminhos que nós traçamos na nossa história são totalmente diferentes, então, assim, como dentro da nossa especificidade, a gente consegue conciliar essa indústria 4.0. Eu acho que a minha pergunta anterior ainda permanece. Eu entendo que você respondeu parte dela, né? Parte dela, mas eu ainda tenho essa dificuldade de compreensão, porque é muito complicado a gente falar de tecnologia, por exemplo, quando a maior parte da população brasileira tem dificuldade e não tem o acesso à própria tecnologia, né? Então, como que a gente pode fazer essa política de industrialização? Será que essa industrialização, por exemplo, eu acho que agora enveredando, eu acho que para não estender mais a minha pergunta, eu acho que assim, como essa extensão da industrialização, ela pode atingir até quem não tem essas habilidades e competências, porque como essas pessoas não vão ter habilidades e competências, mas elas ainda continuarão sendo cidadãs brasileiras, mesmo sem habilidades e competências. Como integrá-las nesse mundo que, na minha cabeça, ainda é um pouco utópico com relação ao Brasil, né, principalmente por conta das grandes desigualdades. Como você bem disse, nós temos alguns atrasos do ponto de vista da industrialização, mas será que tem a necessidade dessa ruptura, essa radicalização? Eu entendo que a pandemia realmente ela nos adianta, né, essa prática, como você bem disse, mas ainda assim, são 13 milhões de brasileiros que são desempregados. Dentro da perspectiva das desigualdades sociais brasileiras, aumentará, então, o número de desempregados? Porque como adequar isso à população trabalhadora? Sabe, eu não sei se eu me fiz entender, mas é porque assim, é uma coisa tão complexa. Se a Alessandra quiser complementar. Com certeza. Então, eu tive um pouquinho de uma queda na internet e precisei sair e voltar. Mas engraçado que assim, eu e o Alan, a gente tem mais ou menos uma mesma percepção.
da fala, porque eu acho fantástico essa coisa da gente se modernizar, as novas tecnologias. Nós estamos sendo experiências disso nesse momento, porque a gente, enquanto professores, tivemos de nos readaptar, né, dentro dessa necessidade das nossas aulas, mas o que assim, muito me deixou fantástico. A gente precisa ter essa evolução tecnológica, claro, é uma realidade, né? Como você disse, Klinger, já vem desde 2014 esse projeto, né? Mas muito me preocupa, e aí eu vou, né, pegar aí só um ganchinho da fala do Alan, muito essa questão. A gente precisa pensar na questão da própria educação, né? E a gente fala de uma educação desde a educação básica até a formação tecnológica, né? A formação lá no nível superior. A gente precisa pensar nas desigualdades desse país, né? Quando você falou, olha, mais para frente, né, vai se pensar em uma qualidade de vida para esse trabalhador. Eu acho que dentro de um sistema capitalista, caramba, é bem complicado pensar na qualidade de vida, né? Até porque as pessoas vão ter que sobreviver dentro de uma indústria nova, né, que vai demandar mais conhecimento, mais estudo, não só de línguas, como você colocou, mas também de um estudo do próprio conhecimento tecnológico, da língua dos computadores, né? Isso é interessante, mas dentro das nossas diversas realidades brasileiras, né? Porque, assim, um trabalhador, por exemplo, nós que estamos aqui, que somos intelectuais, né? A gente trabalha com a construção da nossa intelectualidade. A gente pode trabalhar tranquilamente, até 70, 80 anos, de boa. Mas aí a gente pensar no agricultor que está lá no interior do Piauí, né? Com cabo de enxada, 10 horas por dia na roça. É uma realidade de Klinger. Então, e aí eu amarro a questão junto com a Alan. Como a gente vai fazer isso, né? Como a gente vai conseguir transpor todas essas dificuldades e caminhos? O que você, com a tua experiência e as tuas pesquisas, que estão extremamente avançadas nesse setor, poderia trazer para a gente? Qual o caminho a seguir? O que a gente poderia fazer? Olha, é inevitável, tá? O modelo econômico, a gente... Assim, o Brasil ele não tem um processo evolutivo, né? Se você parar para ver a história do Brasil, ele é feito por revoluções, né? A gente tenta fazer um planejamento, ele estanca, e aí você começa um novo processo, e assim vai continuamente. Se a gente pegar todo o nosso histórico como evolução de nação, a gente tem um populacional de muito baixa qualificação muito grande, a começar pelo nosso ciclo econômico, né? O pau-brasil, depois o açúcar, o café, trabalhadores operários braçais, né? Que quando foi para a indústria do café, ele foi obrigado, né, a sair do campo e para a indústria, né? Depois teve aquele processo de industrialização. Você foi vendo que nesse decorrer da história, né, esse profissional ele foi sendo absorvido de certa forma. Você pegar lá, desde da cana-de-açúcar, né, lá da nosso segundo ciclo, né, passando no terceiro e até a fase de industrialização, você teve essa absorção do profissional. A questão é o seguinte: para você corrigir essa situação do trabalhador pouco qualificado no Brasil, que nós temos, e que isso é uma questão que impacta muito no nosso crescimento econômico, você vai ter que trabalhar muito com políticas públicas e ações afirmativas. Não tem outro jeito. Você vai ter que trazer, a partir de ações afirmativas, por exemplo, a questão, as pessoas não compreendem, né? Por exemplo, eu sempre ouço muito questionamento: por que tem bolsa dentro da universidade? É justamente para você trazer aquele populacional que fica à margem, que não tem oportunidade. E aí, o que está se estudando dentro da Revolução Industrial 4.0? Uma renda universal básica. Isso, inclusive, está sendo discutido no Vale do Silício, para compreender o quanto essa tecnologia vai impactar na empregabilidade e o quanto ela vai deixar pessoas em condições vulneráveis. Mas aí a gente vai entrar em questões do que é básico. Por exemplo, na Índia, onde tem um trabalho escravo, onde a máquina vai entrar e vai fazer todo o processo têxtil muito mais rápido do que um ser humano, e o que é tecnologia na lavoura no interior de Pernambuco. Então, para corrigir essas situações,
ações afirmativas vão ter de acontecer e políticas públicas. Agora, eu chamo a atenção o seguinte, eu disse o seguinte, nosso processo econômico são 4 ciclos, né? Eu citei aqui. O Brasil não chega a ser um ciclo, mas foi um início, uma tentativa, né? O açúcar já começa a ter um perfil econômico. O café, né? Perdão, vem o ouro antes do café, né? A mineração. E depois vem o café. E agora a gente pega em 1950 a industrialização. Você percebe que todo esse contingente foi sendo absorvido, de certa forma. Tá? E o que vai ser daqui para frente? Você vai ter de corrigir essas disparidades que vão acontecer. Não tem jeito. Tá? Por que eu chamo a atenção do profissional de ter que vir, de ter que buscar essa informação? Porque a partir do momento que você abre o teu capital para o mundo, não adianta, você vai criar idades. Você, por exemplo, a doença que nós estamos vivendo é a doença do mundo, tá? É a doença do capitalismo. Porque se o principal ator econômico fosse a África, a gente pegaria uma doença africana. Como é a China, a gente está pegando a doença deles. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, para a gente tentar corrigir, por exemplo, a China, ela adotou um modelo de centros econômicos, né, alguns ali, e para tentar desenvolver as pessoas dentro daquele entorno daqueles centros econômicos. Tá? Você vê aqui, tem uma atividade de crescimento muito grande, as pessoas saíram das áreas rurais e estão sendo absorvidas. Tá? É claro, é um modelo de política deles, de absorver esse profissional. A gente aqui, para corrigir mesmo, uma coisa que eu compreendo que é importante é manter as políticas públicas fortes, tá? Principalmente na área de educação, e fazer ações afirmativas. Você tem que trazer, tá? Até explicar para o público, ações afirmativas são o seguinte, é colocar os desiguais, tá? Numa condição de igualdade, para que eles não fiquem à margem da sociedade. É o que fazem com cotas para a universidade, cotas em concurso público, e você vai ter que fazer dentro da indústria 4.0 uma política de ação afirmativa nesse sentido. Tá? É o que eu compreendo, você vai ter de inserir mesmo. Se você não fizer isso, você vai criar um bolsão de desigualdade, e a gente sabe que hoje o principal problema do país é a questão da desigualdade. A miséria, a fome, a violência bate ali. No dia que a gente conseguir igualar isso, né, melhorar, a gente vai diminuir muitos indicadores ruins. Né? Então, só complementando, as afirmativas dentro da indústria 4.0 vão ter que correr. Essa questão de renda universal básica que estão se falando é uma questão a pensar. Está acontecendo lá fora, porém não está acontecendo ainda essa discussão. Mas em algum momento, como a gente vive processos estanques, né, revolucionários mais do que evolução, ela chega em algum momento, sim. Eu costumo dizer o seguinte, gente, existem basicamente 2 gerações que têm muita dificuldade com a tecnologia, seja no trabalho, assim, em situações cotidianas, né? É aquela que está ali na casa dos 50, 60, 60, 70. Você parar para pensar, se a gente pular 2 gerações, a tecnologia vem com tudo. Né? E a gente está vivendo isso de uma forma intensa, às vezes sem perceber. Agora a gente está percebendo muito, né? Usando como trabalho, ferramenta de trabalho, porque a gente está vivendo esse momento. A gente precisa manter um distanciamento social, porém a gente não pode parar de produzir. Então, a gente está usando. Agora, tem aquela questão, por exemplo, no meu ponto de vista, não é correto você fazer um processo seletivo para a universidade pública quando você tem um aluno que não tem acesso à tecnologia. Né? E aí, como é que você iguala essa questão? Aí você vai ter que pensar... É aí que eu falo, na indústria 4.0, você vai ter que trazer essa discussão muito presente para as empresas pensarem de forma que, olha, esse profissional que vai estar ali desamparado, ele vai virar um fator de bolsão de miséria. O que a gente faz? Agora, deixa eu só fazer uma observação. Na Revolução Inglesa, surgiu um movimento chamado ludista. E esse movimento, ele tinha medo de perder o trabalho, né, por conta da tecnologia. Então, eles fizeram concentrações, né, de vários deles que tinham esse mesmo pensamento para destruir as indústrias. Né? E você das máquinas. Esse mesmo movimento aconteceu com o Uber. Os taxistas querendo brigar com o Uber. E todo mundo se acomodou.
de um jeito ou outro, se acomodou. A questão é o quanto tem essa disposição de pensar de forma que a tecnologia pode conviver com a questão de não tanta proteção jurídica com relação à lei trabalhista, de repente, de você trazer esse contingente que está fora, está à margem, para essa indústria, mas é inegável. Olha só, eu também tenho uma mão, mas eu tenho que dizer, não há como pensar em não entrar nesse modelo. É um modelo que vai estar conosco. E faço ainda um estímulo. Olhem a sociedade 5.0. É que a gente está atrasado. Tem 2 revoluções aí para a gente alcançar, tá? Essa é a economia do futuro. Pois é, o caminho ainda vai ser longo, né, Klinger? É longo, é longo, é longo. O caminho ainda vai ser muito longo, né? Deixa eu só fazer só uma pequena consideração. Essa professora de história chata, claro, né? Mas só para não perder o hábito, eu acho que é interessante só a gente pensar numa fala sua, que eu acho que é muito importante, tá? Dentro dos nossos múltiplos saberes, né? Eu aprendi um montão de coisa sobre indústria 4.0 hoje. Mas aí eu quero deixar uma informação que eu acho que é importante. Desculpa, você já tinha ouvido o termo da indústria 4.0? Pesquisaram com certeza. Pois é. Quando você diz assim, só mesmo para a gente poder amarrar e fechar, porque a gente tem esse problema com o nosso horário apertado, né? Quando você fala assim, os trabalhadores, desde os vários ciclos econômicos do Brasil, eles foram absorvidos. Não foram. Não todos foram absorvidos, não, porque no pós-abolição, os negros ficaram a Deus dará. E os imigrantes vieram dentro dessa linha de substituição, porque de uma hora para outra, o negro deixou de ser produtivo para ser o inútil. O que não produz, o que não sabe fazer. Então, assim, é absorvido? Não, ele não é absorvido, né? Ele vai ser aí, de certa forma, feito uma troca, né? E aí eu fiquei me sentindo assim, ai meu Deus, eu daqui a pouco vou ser uma professora trocada por tanta tecnologia, porque agora a gente vai gravar a aula, vai mandar aula, não preciso nem mais ir. Então, eu praticamente... Daqui a pouco, Ale, o aluno vai estar estudando com a Wikipédia. Que eu acho importante. Pois é, vai usar a Wikipédia. Mas, Clíndia, só essa pequena consideração mesmo dessa professora, sua colega de trabalho chata. No mais, assim, eu quero te agradecer muito. Olha, no mais, eu quero te agradecer muito assim, a sua participação maravilhosa. Adorei saber dessa nossa mudança que será necessária lá na frente. E tenho certeza que quem acompanhou a live com a gente também. Quero te agradecer muito, muito obrigada. Espero que a gente tenha uma oportunidade mais lá na frente, um bocadinho, para conversar um pouquinho mais, né? Com certeza. Esse tema, ele é muito novo, né? Das habilidades, mas é legal a gente compreender como é que vem o trabalhador brasileiro no decorrer desse tempo, né? Ele até uma questão mesmo que você colocou, não é uma absorção, bem dizer, né? A gente hoje tem um número de invisíveis muito grande na economia, né? E na informalidade. Eu falo assim, a questão da acomodação se inserindo no mercado, né? Até que a questão marginal mesmo, que eu falo assim, as margens, né? E foi o que eu disse. Eu acho que uma questão que a gente tem que debater muito é sobre ações afirmativas e políticas públicas. O Brasil carece muito desse assunto. Políticas públicas. Concordo com você. Acho que a gente não consegue dar um grande salto econômico, qualitativo, educacional, enfim, se a gente não pensar dessa forma. Ok, gente? Por isso a importância do Estado. Sim. A importância do Estado para isso tudo acontecer, né? O Estado... mercado sozinho. Só complementando. Essa questão neoliberal, tá? Os Estados Unidos, com Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, tentaram implementar, não deu certo. Hoje, o maior fomentador da inovação tecnológica dos Estados Unidos, que é o país pioneiro, é o governo americano. São eles que compram o protótipo. São eles que estão lá no Vale do Silício, quando a pessoa está desenvolvendo o projeto e fala, eu quero 1000 desse protótipo, toma o dinheiro. O Estado mínimo, isso não existe, tá? Eu quero ver agora um desafio, crescer com o Estado mínimo.
Eu acho difícil, tá? Também Não acho. tem como. A pandemia veio para trazer isso à tona, pelo menos, né, para quem não acreditava ou se fingia fechar os olhos. Né? Exatamente. Você vai ter o tripé a necessidade aí, do Estado. Você vai ter a questão agora de Estado, centro de pesquisa e economia trabalhando juntos. Você não pode dissociar. O Estado, sim, inclusive, com mais atuação, mais fomentador do que nunca. Vamos ver, o grande desafio. Pois é. Klinger, então, assim, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, tá? Muito obrigada. Espero que a gente possa se ver em outro momento, debatendo. Aprendi muito hoje, foi maravilhosa essa troca. Tá? Muito obrigada mesmo. Boa noite. Um beijão, Alessandra. Alan, fiquem com Deus. Cuidem-se. Boa noite. Gente, um abração. Um beijo pra vocês. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Gostei de aprender, hein, Alan? Não sabia um montão de coisa, eu já aprendi um montão de coisa. Eu também, mas foi bom a gente fazer esse bate-papo, né? Foi muito interessante e com certeza vai voltar aqui futuramente para continuar discutindo. Quem sabe quando a epidemia acabar, ele retorne aqui ainda esse ano para poder falar conosco, né? Fazer esse balanço disso tudo aí que a gente veio passando, né? E o que eu acho interessante, como é que a gente vai ter que se adaptar, né? As novas relações, os novos contratos sociais precisarão ser revistos e refeitos. Com certeza. Né? Porque com todo esse projeto de avanço tecnológico, a gente, enquanto pensadores sociais que somos, a gente precisa imaginar como é que a gente vai trabalhar tanta potência tecnológica com uma população assim, afundada em desigualdades sociais. Exatamente. Então, a mim me preocupa muito. Acho fantástica a tecnologia, mas me preocupa muito. Com certeza. E essa foi, bom, foi isso, exatamente pessoal. O pensamento do pessoal aqui que nos acompanhou. Alguns aqui externaram isso, também essa preocupação, né? Enfim. Então, pessoal, a Alessandra teve um problema técnico aí, acabou saindo, mas eu aproveito aqui para fazer nossa propaganda aqui, né, do Espaço Múltiplos Saberes, pessoal. Né, o Espaço Múltiplos Saberes, a Alessandra voltou aqui, o Espaço Múltiplos Saberes, né, é o local onde a gente, é um preparatório, tá, militar, ENEM, enfim, para concursos públicos, cursos livres, ok? Tudo aquilo que está ligado à educação, pode mandar contato aqui para a gente, Espaço Múltiplos Saberes. Entre em contato conosco, ok? Que a gente vai poder ajudar vocês aí, após a pandemia, ok? Nosso endereço qual é, Alessandra? É Estrada do Monteiro, 244, sala 213, Campo Grande. Tá? Então, assim que passar a pandemia, a gente vai reabrir o espaço, vamos estar lá aguardando vocês. Muito obrigada, pessoal, a todos que acompanharam até agora. Boa noite. Na sexta-feira, não, amanhã a gente tem aí uma exceção, né? Amanhã é quinta-feira. Professor Álvaro, que vai estar conosco, tá? Então, amanhã, gente, a partir das 19 horas, tem live com o professor Álvaro. Ok, pessoal? Essa live aqui ela vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Não esqueçam de inscrever-se no nosso canal, o canal Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? E agradeço aí a todos aqueles que interagiram conosco e aqueles que também estiveram visualizando, mas foram mais contidos e não acabaram externando seus comentários aqui, mas ainda assim a gente agradece imensamente, ok? Então, boa noite a todos, fiquem em paz aí, fiquem em casa, obrigada, aqueles que puderem, ok? Agradeço a todos. Boa noite, tchau, tchau.